Tá, vamos lá então. Fala galera ligada no Unicruz Play! Dizem que a arte inspira a vida real, certo? Ou será que é a arte que é baseada na vida real? Bom, não sei, a discussão é muito longa, mas o fato é que passou muito rápido. Ou será que é a arte que é baseada na vida real? Peraí, tá certo isso? Bom, a discussão é longa, mas o fato é que fazer TCC baseado em séries, filmes, HQs, animes é um grande desafio, por mexer com o imaginário de muitas pessoas. Bom, pra mim, TCC bom é TCC pronto, né? Bom, aqui na Unicruz encontramos um artigo de conclusão de curso que trabalhou com a série de ficção Game of Thrones. Ficou curioso? Quem vai nos contar um pouco mais sobre este estudo é a diretora do CCHS e orientadora do trabalho, Jaciara Treter-Sippert. Professora, então, como que surgiu essa ideia de pesquisar a série? Olá, então, muito obrigada aí pelo convite de participar, falar sobretudo de duas coisas que eu gosto muito, o seriado e orientar a TCC, e coisa que eu já faço, né, há um bom tempo. Então, muito grata aí por poder participar, né, do programa. Na verdade, eu sou professora da disciplina também de Fundamentos de Direito Civil e Empresarial. E sempre quando eu começo a falar sobre direito empresarial, sobre a forma como hoje em dia os empresários e as empresas, né, atuam, né, sobretudo nessa dinâmica muito tecnológica, mas tudo teve uma origem histórica. E aí eu sempre faço essa análise histórica do surgimento do comércio, da época, antes até a época que não existia comércio. E aí eu sempre trazia essas questões, e aí quando eu comecei a assistir a série, eu vi que ela se ambientava nesse período, trazia algumas coisas acerca do feudalismo, né? E numa dessas aulas, um dos meus alunos, que era muito aficionado por essa série, quando ele não esqueceu mais disso, e quando ele chegou na época de fazer o trabalho de conclusão do curso, de escolher o tema e tal, ele veio me procurar, e aí ele falou: prof, eu queria fazer alguma coisa em relação a Game of Thrones. Aí eu disse: poxa, mas como assim, né? Como que a gente vai inserir isso num trabalho de conclusão de curso? Porque eu falo isso, mas eu falo isso mais relacionado à disciplina de direito empresarial e tal. E aí a gente começou a amadurecer essa ideia. E eu pensei, não, a gente tem que dar um jeito. Daí eu comecei a pensar, olha, muitas das coisas que a gente estuda durante a grade curricular do curso, muitas disciplinas, têm a ver com coisas que acontecem na série. E eu acho que a gente pode explorar isso. E aí a gente conversou. Como é que é o nome dele, prof? Não posso deixar, né? Vamos nomear não aí. posso deixar de agradecer, né? Porque a ideia dele, o start para fazer esse trabalho foi do Luiz Guilherme Meirelles Castro, né? Um excelente trabalho que a gente fez, uma parceria aí que ficou muito legal. E aí a gente foi desenvolvendo, a gente conversou bastante, poxa vida, mas isso aqui vai ficar legal, isso aqui não vai. Aí quando a gente pensou na questão das metodologias ativas e uma forma de fazer esse estudo, né, principalmente essa parte histórica que o pessoal não gosta muito, né, principalmente o pessoal aí da Contábeis, né, então como é que a gente poderia fazer isso mais atrativo? A série poderia ser um bom link, né, entre esses assuntos. Prof, tu citou, né, as metodologias ativas e a série ela aborda essas questões e como que esse conceito de metodologias ativas, explica um pouquinho o que é para o pessoal de casa e como ajudou a construir, na construção desse trabalho, as metodologias ativas. Na verdade, as metodologias ativas, elas surgiram nesse contexto em que a gente vai passando, né, o protagonismo da sala de aula para o aluno, né? Sendo que aquela dependência do professor, ela vai se tornando cada vez menor, né? Então a gente vai tentando utilizar ferramentas que auxiliem nesse processo de ensino-aprendizagem, mas que o próprio aluno consiga, né, se inserir nesses contextos e ele mesmo procurar a melhor maneira que ele tem de entender aquele conteúdo. Claro que, se você imaginar, falando especificamente do seriado, alguém que gosta muito, os jovens, a maioria gosta de assistir seriado, né? Se ele tivesse que assistir
uma aula de história, ou daqui a pouco ele assistir todo um seriado e dentro do seriado, nas passagens em que fala sobre aquele conteúdo que ele viu em aula, ele conseguir relacionar, nossa, a gente tem um ganho aí muito grande. Então, é uma das metodologias ativas utilizar, né, esse tipo de abordagem, entre tantas outras que a gente também pode abordar, mas que outras que não foram usadas nesse caso. Muito interessante, né? E a série Game of Thrones, a professora falou que muitos jovens gostam, muitas pessoas gostam, né, de todas as idades, e é uma das melhores séries, né? Os sites de avaliação, por exemplo, o IMDb, ele avalia as duas melhores séries, Breaking Bad e Game of Thrones. Tem as melhores avaliações, as melhores notas ali. Então muitas pessoas são fãs e mexe com o imaginário, né? Ajuda a usar isso na construção do saber, na construção da ciência, na construção, né, do aprendizado do aluno, é muito interessante e muito legal. E professora, como que foi separar, né, o lado fã da série, de apreciar a série como fã e passar a olhar como pesquisador, como um analítico desse produto? Sabe que isso aí, para mim, foi uma coisa muito interessante, porque eu gosto muito de história, né? Gosto muito dessa parte teórica, né? Sempre gostei de estudar, de conhecer, de ter curiosidade, assim, porque eu acho que em tudo que a gente vive hoje, a gente sabe que não foi assim sempre. Claro que teve um início, né? Teve um desenvolvimento ao longo de séculos, ao longo de décadas. Então, quando a gente estuda história, a gente resgata esse contexto para a gente entender o presente, né? Então, eu sempre gostei muito de estudar história. Sempre gostei muito de todos os aspectos aí dentro do curso de Ciências Contábeis, né? Todas as disciplinas, elas têm a sua história, o seu início. Então, eu tenho que fazer essa abordagem. Quando eu comecei a assistir a série, né, logo, eu acho que nos primeiros 10 minutos do primeiro episódio, quando eu vi sobre o que se tratava e que ela era ambientada num dos períodos históricos que eu mais tinha curiosidade, que eu mais gostava de ver e de estudar, nossa, aí foi, né? Já? Foi um passo, assim, eu me apaixonei pela série, assistia muito, e aí eu começava a ver algumas coisas, né, que a gente trabalha nas disciplinas, eu comecei a ver na série, mas nunca tinha me ocorrido de eu utilizar a série como forma alternativa para fomentar a aprendizagem dos alunos, né? E aí, com esse trabalho, eu uni essas duas coisas e, nossa, poderia aqui ficar falando horas e horas, né? Porque são dois temas que eu gosto muito e que fico triste que tenha acabado a série, né? Porque fico meio órfã, que eu acredito que por vários outros seriados que eu tenho assistido depois disso, mas eu acho que nenhum foi tão marcante quanto esse do Game of Thrones. Então, o lado fã aqui, claro, né, fala bem alto. É uma série muito boa, realmente. E, professora, a senhora falou de fatos históricos. E a gente vai ver agora alguns fatos que a série se utilizou, né, fatos reais, como base para construir a sua narrativa. Vamos ver? Vamos conferir? O mapa de Ésteros. A geografia foi inspirada com o mapa do Reino Unido. Só que no lugar de colocar a Irlanda ao lado da Inglaterra, o titio George R.R. Martin deu uma improvisada e alterou a posição da Ilha dos Duendes. Não é à toa que a rainha Elizabeth é fã de Game of Thrones. A referência é tão direta que a localização da muralha é a mesma da muralha de Hadrian's. A rivalidade entre as famílias também foi inspirada nas famílias britânicas. A rivalidade dos Starks e dos Lannisters, que é baseada na treta das famílias inglesas dos Yorks e Lancasters. Para quem dormiu na aula de história, são as principais famílias envolvidas na Guerra das Rosas, que aconteceu no século XV. Segundo o exemplo dos Yorks, os Starks representam o norte, já a riqueza absurda dos Lancasters inspirou o seu Martin a criar os Lannisters. Diversos personagens foram inspirados em pessoas da vida real, mas quem ganha destaque é a nossa querida Daenerys, que tem inspiração no nobre Henrique VIII, que foi o responsável por acabar com a Guerra das Rosas. Depois que seu pai foi assassinado pelos inimigos, Henrique teve que se exilar na França. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E o Casamento Vermelho é surreal acreditar que foi baseado em alguns acontecimentos verídicos.
A origem desse evento começou lá na Guerra das Rosas, quando o filho do Duque Ricardo furou um casamento planejado, e foi mais ou menos isso que o Robb Stark fez. Mesmo sabendo que esse casamento arranjado era uma ferramenta política militar e muito importante para o sucesso dos Starks. E para surpresa de ninguém, a família traída descartou a aliança. Já o desfecho sangrento foi baseado no Jantar Negro, onde os conselheiros do jovem rei James II convidaram o clã dos Douglas para um jantar teoricamente amigável. A paz das famílias escocesas não durou muito. Os anfitriões serviram uma cabeça de touro negro, que significava a morte do convidado. Essa traição rolou porque o clã dos Douglas estavam começando a ameaçar os rivais. Assim como o massacre de Glencoe, em que 38 membros do clã MacDonald foram assassinados pelos anfitriões. Esse que foi um dos eventos mais chocantes da série. Uma das armas mais poderosas, o fogo vivo, essa mistura inflamava e pegava fogo até em coisas que estavam na água. O Tyrell não foi o único a usar ela para defender a sua cidade. Durante as invasões árabes, os químicos da Constantinopla conseguiram criar essa arma para ajudar a defender a capital. E isso aconteceu no final do século VII. Chamado de fogo grego, era colocado em jarras e lançado por catapultas. A fórmula foi guardada a 7 chaves, tanto que sumiu junto com o povo bizantino. E aí, professora, você sabia dessas curiosidades? Bastante, né? Fatos históricos. Pior que eu não sabia. Não sabia. Eu acho que eu vou ter que assistir a série de novo agora, sabendo disso, para eu poder encaixar mais essas Para pegar as referências aí, ali, com né? certeza. Tanto da geografia como de algumas narrativas, né? Alguns fatos que aconteceram. Acho que agora eu tenho uma desculpa para assistir a série de novo. Vai repetir a dose de novo, né? Bom, professora, então eu gostaria de te agradecer por ter vindo aqui no estúdio para a gente gravar esse bate-papo muito interessante, muito bacana sobre metodologias ativas, sobre Game of Thrones, sobre essa série muito interessante, essa produção de alto nível. E sabe que o trabalho do Luiz Guilherme me atiçou a curiosidade de assistir a série e consumir ela. Então, num período que eu tiver um tempo livre ali, eu vou consumir, vou maratonar ela com certeza. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, espero que você goste da série e que consiga fazer a relação com alguns aspectos, né, que com certeza estão lá, sendo estudados lá no curso de Ciências Contábeis. Além da disciplina de direito empresarial, tem questão de direito tributário, tem questão de contabilidade e orçamento público, tem a questão dos direitos humanos, né? Porque trata ali de um período em que isso não era muito respeitado ou nada respeitado, né? Então tem muitas coisas para a gente aprender aí com essa série, além de entretenimento. Eu sei que a última temporada não foi do gosto dos fãs, né? O que os fãs imaginavam, mas o produto como um todo é muito interessante e envolve muitos detalhes muito importantes, como a professora já falou. Fica a dica para você que talvez, assim como eu, não assistiu até hoje. A série vai completar 10 anos de estreia neste ano, 2021. Fica aí a dica para você. Tá bom? Valeu, pessoal! E agora, as menções honrosas aos egressos do curso de jornalismo que, vamos combinar, sempre foram mais malucos para fazer esse tipo de pesquisa. O Adriel Dalla Vecchia, o Juliano Pereira e da Dani Brock. O Adriel analisou a história em quadrinhos do X-Men. Ele tratou da identificação de debates sociais, se utilizando de recursos multimodais como os diálogos e até mesmo o enquadramento dos personagens. Já o Juliano fez uma relação entre jornalismo e a graphic novel do Watchmen. A Dani fez uma análise muito legal de como o jornalista é retratado na obra literária de Harry Potter e o impacto disso no público. Não posso ir embora sem pedir o teu apoio para o nosso trabalho. Deixa o teu like, que é muito importante pra gente, e compartilha nos grupos aí. Tá aparecendo aqui os endereços dos nossos apoiadores culturais. As 2 lojas são fantásticas. Você vai achar muita coisa legal lá, hein? Vai lá. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Falou!